Expulso aos 17 anos com apenas $12 e uma sacola de lixo. Agora, minha família quer morar na minha casa de $750.000 depois de anos de silêncio e mentiras. Eu tinha 17 anos quando meu pai me disse que eu não era feito para o sucesso. Não foi um insulto dito no calor do momento. Ele falou com calma, como se estivesse me fazendo um favor. Como se, quanto mais cedo eu aceitasse meu lugar na família, mais fácil a vida seria para todos nós. Você é o reserva, disse ele, sem sequer levantar os olhos do jornal. Seu irmão é o herdeiro. Você é só sobra. Acho que aquele momento gravou algo em mim. Durante a infância, sempre me senti como um personagem secundário na história de outra pessoa. Meu irmão mais velho, Nathan, era o filho dourado, atleta estrela, aluno da lista de honra, favorito da família. Ele tinha um quarto com vista para o lago, ganhou um carro novinho no dia em que fez 16 anos e um pai que o chamava de campeão mesmo quando ele errava. Já eu recebia roupas usadas, olhares desconfiados e sermões por existir alto demais. No começo, achei que o problema era eu. Me esforcei mais, consegui um emprego aos 15 anos, mantive minhas notas boas e até comecei a dar aulas particulares de matemática para Nathan quando ele começou a ir mal. Mas nada mudou. Minha mãe me chamava de preguiçoso quando eu dormia até mais tarde aos domingos, mesmo depois de fechar tarde no restaurante. Meu pai dizia que eu não tinha ambição quando mencionei que queria fazer uma escola de gastronomia em vez da faculdade. E Nathan? Ele apenas sorria de canto toda vez que me criticavam, como se estivesse curtindo cada ofensa em silêncio. As coisas pioraram no verão antes do meu último ano do ensino médio. Nathan bateu seu carro depois de uma festa, destruiu o veículo completamente, dirigindo bêbado. Fui eu quem o encontrou chorando na garagem, sangrando da testa, implorando para eu não contar aos nossos pais. Eu não contei. Assumi a culpa. Disse a eles que tinha pego o carro emprestado sem pedir, que entrei em pânico e fugi. Pensei que talvez isso me rendesse algum respeito. Talvez eles percebessem que eu era capaz de lealdade, de proteger a família. Em vez disso, me expulsaram. Meu pai nem sequer gritou. Apenas apontou para a porta e disse: "Arrume suas coisas. Você já envergonhou esta família o suficiente." Naquela noite, dormi em um abrigo de ônibus a 2 quadras de distância. Na manhã seguinte, voltei para pegar minha mochila escolar da varanda, e encontrei apenas uma sacola de lixo com minhas roupas e um bilhete escrito: "Você está por conta própria agora. Aprenda algo com isso." Ninguém veio atrás de mim. Nenhuma vez. Minha mãe contava às pessoas da igreja que eu tinha escolhido as ruas por ser rebelde. Nathan foi de férias para a Flórida 2 semanas depois, postando selfies na praia como se nada tivesse acontecido. Me mantive vivo trabalhando em 2 turnos numa loja de conveniência, dormindo no depósito sobre um pedaço de papelão quando o gerente não estava olhando. Mas sabe qual foi a pior parte? O silêncio. Nenhum feliz aniversário, nenhum cartão de Natal, nenhum como você está. Era como se eu nunca tivesse existido. Isso durou 3 anos. Só depois que me formei em um curso técnico de administração na faculdade comunitária, depois de me mudar para 3 cidades distantes e construir um pequeno negócio de marketing freelancer usando a internet da biblioteca, é que finalmente senti que talvez, só talvez, estivesse livre deles. Até o mês passado. Recebi uma mensagem da minha mãe, só uma linha: "É o seu rosto naquele outdoor na rodovia 9. Sim, era. A Câmara de Comércio local tinha me destacado como jovem empreendedor depois que ajudei várias lojas locais a triplicarem suas vendas online durante a pandemia. Não era algo grandioso no cenário geral, mas para mim era tudo. Era prova de que eu não era sobra, de que eu era mais do que uma sombra. 2 horas depois, meu pai ligou. Não atendi. Depois vieram as mensagens de voz de Nathan, de parentes com quem eu não falava há anos, todos de repente calorosos, solidários, curiosos sobre como eu estava. Não respondi. Ainda não. Porque eu simplesmente sabia, que eles não tinham mudado. Estavam entrando em contato só porque viram que eu tinha algo que queriam. E, de fato, no dia seguinte, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, deixou uma mensagem. "Estamos passando por um momento difícil. Nathan e a esposa podem perder o apartamento. Estávamos pensando, será que você ainda tem aquele quarto de hóspedes que mencionava?" Ri alto. Porque aquele quarto de hóspedes não existia. Eu comprei a casa inteira, e paguei à vista. Não respondi à mensagem da minha mãe. Nem naquele dia, nem no seguinte. Nem mesmo quando minha tia Janice me mandou uma mensagem no Facebook dizendo: "Você sabe, significaria muito para a família se você desse um passo à frente agora." Dar um passo à frente. Quase engasguei com meu café. Onde estavam vocês quando eu dormia no abrigo de ônibus, tia Jan? É engraçado como as pessoas usam a palavra família como se fosse um vale-saída da cadeia grátis. Como se o sangue apagasse tudo o que fizeram, ou deixaram de fazer. Não os bloqueei. Não fiz um desabafo furioso nas redes. Apenas permaneci em silêncio. Mas, aparentemente, o silêncio não foi suficiente.
Na semana seguinte, voltei de uma reunião com um cliente e vi um carro familiar estacionado do outro lado da rua da minha casa. Um Honda Civic prata, o mesmo que meus pais costumavam dirigir. Fiquei olhando para ele por uns 5 minutos antes de sequer entrar na garagem. Não havia como confundir. E, de fato, sentada na minha varanda com um recipiente Tupperware, provavelmente cheio de bolo de banana carregado de culpa, estava minha mãe. Ela se levantou quando saí do carro. "Meu Deus, você está tão bem", disse, já estendendo os braços para me abraçar. Não a abracei. Olhei para ela como se fosse uma estranha, porque era exatamente isso que ela era. "Mãe", disse calmamente, "por que você está aqui?" Ela teve a audácia de sorrir, como se aquilo fosse só uma visita casual. "Só queria te ver. Já faz tanto tempo. Pensei que a gente pudesse conversar, colocar a conversa em dia." Encostei-me na moldura da porta e não me movi. "Nathan está bem?", perguntei. O rosto dela vacilou. E lá estava, a razão. A verdadeira razão. Não era amor, nem arrependimento, nem mesmo um pedido de desculpa superficial. "Ele e a Alissa perderam o apartamento", disse ela. "Atrasaram o aluguel. O bebê está a caminho, e eles só precisam de um lugar por um tempo, só até se reerguerem. Seu pai achou que talvez a gente pudesse ficar aqui, por alguns meses." Quase ri. "Vocês me expulsaram com uma sacola de lixo e um bilhete", falei devagar. "Eu implorei para vocês me ouvirem, e me disseram para aprender algo com isso. E agora querem que eu abdique da minha paz, da minha casa, pelo filho por quem me jogaram fora." Ela piscou, como se eu a tivesse esbofeteado. Naquela época, as coisas eram complicadas. Estávamos só fazendo o que achávamos certo. "Não", interrompi. "Vocês estavam fazendo o que era mais fácil. Acreditaram em tudo o que Nathan disse porque isso simplificava a vida de vocês. Não importava se destruía a minha." Houve silêncio. Pela primeira vez, vi algo parecido com vergonha nos olhos dela. Depois, veio a defensiva. "Bem, a gente não sabia como as coisas iam acabar. Você claramente se deu bem, então talvez não tenha sido tão ruim assim." "Isso mesmo. Eles me abandonaram, e agora queriam crédito por isso." "Vocês não vão entrar", disse com firmeza. "E pode dizer ao papai, ao Nathan e a todo mundo que esta casa não tem quarto de hóspedes." Ela abriu a boca, provavelmente para me implorar ou tentar me manipular com culpa, mas eu já estava girando a maçaneta da porta. Foi então que ela disse: "Você está sendo egoísta." Parei. Virei-me, olhei nos olhos dela e sorri. "Não, mãe. Eu só estou cansado de ser útil para pessoas que só se lembram que eu existo quando precisam de algo." Então fechei a porta. Ela não bateu de novo. Naquela noite, fiquei acordado pensando em tudo, no peso do que aconteceu, na audácia deles de aparecerem aqui, pedirem ajuda e agirem como se ainda fossemos família depois do que fizeram. Por um instante, senti a culpa me invadir, aquela velha dor familiar. Será que agora sou eu o vilão? Mas lembrei do olhar da minha mãe naquele dia no escritório da diretora, quando Nathan mentiu dizendo que eu o tinha agredido. Lembrei como ela chorou por ele, como nunca me olhou com crença, amor ou até curiosidade. Só decepção. Lembrei de ser arrastado da escola, expulso da minha própria casa. Lembrei do silêncio. Eu não lhes devia nada. Ainda assim, não tinha terminado. Parte de mim não queria vingança, mas sim responsabilização. Então redigi uma mensagem, não para eles, mas para a família extensa. Primos, tias, tios, pessoas que tinham ouvido a versão deles por anos. Pessoas que me achavam problemático, rebelde, raivoso. Contei tudo. O acidente de carro, a falsa confissão, a sacola de lixo na varanda, os anos de silêncio, a visita com o Tupperware. Inclusive anexei um print da mensagem que Nathan me mandou anos atrás, em que se gabava de como foi fácil se livrar de mim. Apertei em enviar, e, pela primeira vez, não senti medo. A mensagem levou cerca de 1 hora para se espalhar pelo grupo de família no WhatsApp. Eu tinha silenciado o grupo há anos, mas, de repente, meu celular não parava de vibrar. "Tia Marie, isso é verdade? Nunca soube que isso aconteceu com você. Tio Léo, seus pais disseram que você fugiu, que estava usando drogas. Prima Denise, sempre me perguntei por que você sumiu. Sinto muito. Essa mensagem do Nathan é repugnante." Mensagem após mensagem chegava. Compaixão, choque, culpa. Algumas eram desajeitadas, mais preocupadas com o desconforto delas do que com minha dor. Mas tudo bem. Eu não tinha escrito por piedade. Escrevi pela verdade. Então veio o último nome que eu esperava ver na minha caixa de entrada. Alissa, a esposa de Nathan. "Sinto muito. Não fazia ideia. Ele me disse que você era instável e violento. Que sua avó te acolheu depois que você agrediu sua mãe. Me sinto doente." Fiquei olhando para a mensagem, sem saber como responder. Ela mandou de novo. "Saí dele ontem à noite." Prendi a respiração. Aparentemente, ela tinha lido o e-mail em voz alta para Nathan.
Ele riu no começo, depois ficou na defensiva, depois furioso. Tentou apagar a mensagem do celular dela e gritou que ela era ingênua. Alissa, grávida de 7 meses, finalmente cansada de ser manipulada, fez as malas e foi para a casa das irmãs. Disse que minha mensagem quebrou algo nela. Ela viu o padrão, e soube que seu bebê merecia algo melhor. Não me vangloriei. Apenas respondi, você fez a coisa certa. Aquilo deveria ter sido o fim. Mas Nathan nunca gostou de ser exposto. 3 dias depois, eu saía da minha cafeteria favorita, caminhando em direção ao carro, quando ouvi alguém chamar meu nome. Me virei, e lá estava ele. Nathan. Parecia uma sombra do que um dia foi, barba por fazer, olhos fundos, usando a mesma jaqueta do time do colégio que tinha desde o ensino médio, como se ainda se agarrasse à última época em que alguém achou que ele era importante. Acha que agora é melhor do que eu? Zombou. Não respondi. Ele se aproximou, perto demais. Você sempre se fez de vítima. Mesmo agora. Quer que todo mundo sinta pena de você. Acha que alguém se importa com sua história de sofrimento. Dava para sentir o cheiro de cerveja barata no hálito dele. Você mentiu, disse eu, calmo e baixo. É rio, amargo e cortante. E daí? Você sobreviveu, não foi? Tem sua casa grande e seu autorzinho. Então pare de choramingar. Havia tantas coisas que eu queria dizer. Queria gritar. Queria listar todas as noites em que chorei até dormir, todos os aniversários sozinhos, todas as vezes que duvidei do meu valor por causa dele. Mas não o fiz, porque era exatamente isso que ele queria, uma cena. Então contornei ele, abri a porta do carro e disse apenas uma coisa. Você mentiu. Eu floresci. E agora você tem que viver com isso. Deixei-o parado no estacionamento. Naquela noite, jantei com minha avó, a única que nunca precisou de provas. Contei tudo, o e-mail, as mensagens, até o encontro com Nathan. Ela ouviu, as mãos dobradas no colo, apenas acenando de vez em quando. Quando terminei, ela estendeu a mão e segurou a minha. Você foi bem, disse. Era tudo de que eu precisava. Uma semana depois, recebi uma carta registrada do advogado dos meus pais. Aparentemente, estavam considerando processar por difamação por causa do meu e-mail à família. Ri alto. Meu próprio advogado, sim, finalmente contratei um, disse para eu relaxar. As alegações deles eram infundadas, ameaças vazias. As provas anexadas, especialmente a admissão por escrito do próprio Nathan, os enterrariam. Nunca mais ouvi falar do advogado deles. Ficaram em silêncio de novo. Acho que, quando você deixa de ser útil, desaparece. Foi então que decidi fazer algo que não fazia há anos. Enquadrei o bilhete que deixaram na minha sacola de lixo naquela noite. Você está por conta própria agora. Aprenda algo com isso. Hoje, ele está pendurado no meu escritório, bem ao lado do meu prêmio da Câmara de Comércio. Algumas pessoas emolduram seus diplomas. Eu emoldurei um aviso, e transformei em promessa. Sobra. Foi assim que ele me chamou. Apenas uma sobra. Um fantasma na foto de família. Um lugar vazio à mesa. Um nome mal pronunciado, a não ser que viesse seguido por, o que há de errado com ela? Mas quer saber a parte mais cruel de ser uma sobra? Peças de reposição são recicladas. E foi exatamente isso que tentaram fazer, me reciclar. Começou de novo com uma batida na porta. Não uma mensagem de voz, nem um texto, nem outro carro na rua, uma batida real, logo após o anoitecer. Quase não atendi, mas algo em mim precisava. Quando abri, não vi meu pai. Vi um homem encolhido dentro do próprio corpo. Sumira a voz grossa. Sumira a superioridade. Ele estava ali, com suéter surrado, segurando um envelope, não uma carta, mas um maço de papéis. Estou transferindo a casa para você, disse, sem sequer me olhar. Sua avó disse que você merecia mais do que qualquer um de nós. Minha avó. Foi aí que soube que algo estava errado. Ela está doente, acrescentou, finalmente me encarando. Sem rodeios, sem manipulação, só um fato. Câncer, estágio 4. Sentamos em silêncio na varanda, a mesma onde minha mãe implorara por um quarto de hóspedes. Ela não queria te contar, murmurou ele. Disse que distrairia você do trabalho. Disse que estava orgulhosa. Orgulhosa. Essa palavra doeu mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Olhei para o jardim que construímos juntos na primavera passada, lavanda, alecrim e calêndulas. Ela o chamava de sua oração viva. Ainda dava para ver as luvas desbotadas penduradas na cerca, onde elas esqueceu na semana passada. Engoli minha raiva, porque aquilo já não era mais sobre eles. Era sobre ela. Ela faleceu 3 semanas depois, em casa. Na minha casa, aquela que disseram que eu não merecia. Segurei sua mão enquanto sua respiração ficava mais fraca. Ela não estava com medo. Apenas disse: prometa que vai plantar algo novo toda primavera. É assim que se recomeça.
E então me deixou, mas não sem antes me dar um último presente, uma verdade que eu nunca esperei. Encontrei numa caixinha de madeira debaixo da cama dela, lacrada com uma carta. A caligrafia dela, inclinada, nítida, inconfundível. Para a neta que eles nunca viram. Dentro, havia um maço de páginas amareladas, trechos de diários escritos quando eu tinha 9, 11, 14 anos, idades que eu havia tentado esquecer. Ela tinha registrado tudo, meus aniversários ignorados, os machucados, as mentiras, como Natan encenava cada acusação, como minha mãe me chamava de erro quando achava que ninguém ouvia. Provas. Ela documentara tudo. E, no fundo da caixa, a escritura da casa dela, já registrada, já assinada. Ela me nomeara herdeira única. Não chorei, não porque não estivesse devastado, mas porque seu último ato não era sobre tristeza. Era sobre justiça. Ela reescreveu nosso legado. O funeral foi pequeno. Mantive assim de propósito, sem convite aberto, sem circo familiar, só uma lista de nomes de pessoas que ficariam em silêncio sem tentar reescrever a história. Mas, claro, eles apareceram mesmo assim, Natan, minha mãe, vestidos de preto, como se isso pudesse esconder qualquer coisa, à margem da multidão, esperando uma brecha para se infiltrar. Depois da última oração, minha mãe se aproximou. Não chorou. Apenas olhou ao redor, o jardim, a casa, a comunidade de amigos e colegas reunidos ao meu redor, pessoas que me escolheram. Então perguntou: "É verdade? Ela deixou tudo para você?" Olhei nos olhos dela e disse a única coisa que ela sempre me negou: "Sim." Naquela noite, deixaram uma carta na minha porta. Digitada, formal, impessoal, um pedido de hospedagem temporária para cura e transição. Diziam querer morar na casa, a casa dela, a mesma casa onde a abandonaram quando ela me acolheu. Fiquei ali por muito tempo. Depois, escrevi uma resposta. Prezado Sr. e Sra. Turner, obrigado pelo interesse em se hospedar na residência localizada na rua Maplevot 49. No momento, todos os cômodos estão ocupados por paz, silêncio, dignidade e o aroma muito esperado de lavanda. Por isso, não podemos acomodar convidados que, no passado, abandonaram esses valores. Que encontrem abrigo nas estruturas que construíram com suas escolhas. Por favor, não desesperem mais. Postei a carta, e viralizou. Pela primeira vez, contei minha própria história. Sem edições, sem vergonha, sem vingança, só a verdade crua. As pessoas compartilharam, reagiram, me mandaram mensagens. Não por drama, mas por alívio. Porque eu não estava sozinho. Somos tantos, tantos reservas que, na verdade, eram todo maldito motor. Hoje, caminhei pelo jardim da minha avó e plantei algo novo, como prometi. Um único arbusto de rosa branca chamado Renascimento. E, desta vez, a história não termina com exílio ou raiva. Termina com raízes. Porque eu não sou uma sobra. Sou a semente que sobreviveu.